o mestre de cerimônia, o mago da maçonaria. Eu sempre gosto de dizer isso, o mestre de cerimônia é o cargo que eu acho mais interessante na maçonaria. Além de aprender, a gente ensina muito fazendo o cargo de mestre de cerimônia. E nós hoje trouxemos um irmão aqui, o Kleber Araújo, que é um especialista de mestre de cerimônia do rito escocês antigo e aceito. Eu assisti uma palestra desse irmão, fiquei encantado. O irmão tem muita sabedoria, sabe explicar bem, tira muitas dúvidas, fez muitos cursos lá no ERAM, pelo Grande Oriente do Brasil de São Paulo, e vocês vão gostar desse papo. Então, logo depois do nosso cafezinho, vocês vão conferir essa entrevista. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje, como o Jean comentou, recebemos aqui a ilustre presença do amado irmão Kleber Araújo. Vai falar tudo e mais um pouco sobre mestre de cerimônia, conhecedor ímpar da maçonaria, dedica e muito para a maçonaria e vai contribuir aqui com o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Só tenho a agradecer a vocês pelo convite, né? Estou acompanhando o trabalho de vocês e só tenho a parabenizá-los pelo que vocês têm feito pela maçonaria, né? Obrigado, Kleber. E, na verdade, assim, a gente estava muito ansioso da sua presença aqui, porque desde que eu assisti sua palestra, e é verdade, já falei várias vezes em loja, inclusive, desde que eu assisti sua palestra, fiquei encantado com a maneira didática que o irmão passa as informações, e eu acho que o irmão tem muito a acrescentar. Mas antes de você começar a falar do mestre de cerimônia, a gente quer saber do irmão mestre Kleber Araújo. Fala um pouquinho de você, irmão. Bom, boa noite a todos. Eu sou o irmão Kleber Araújo. Eu pertenço à Augusta e Respeitável Loja Simbólica Brasileira 3738. Nós praticamos o rito escocês antigo e aceito. Eu fui iniciado há 6 anos. Dia 14 de junho de 2018. 6 anos e poucos meses de ordem. Iniciei, na verdade, na loja Amadeus Mozart. Houve uma junção de lojas e nós ficamos na Brasileira. E eu costumo falar que é o rito escocês antigo e aceito, porque sempre que eu falo que sou da Brasileira, perguntam, mas é rito brasileiro? Não. É rito escocês antigo e aceito que nós praticamos. A loja se chama Brasileira. Você já foi secretário adjunto, não é isso? No Grande Oriente do Brasil. Exatamente. Na gestão atual do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, do nosso irmão Roberval, o mestre Roberval, eu fui convidado pelo irmão Pedro Bueno, que é o atual secretário estadual de orientação ritualística, né? Na verdade, ele intermediou para que eu assumisse o cargo de secretário adjunto de orientação ritualística. Quem assumiu a pasta, na verdade, o irmão Pedro Bueno saiu da pasta e me convidou, perguntou se eu teria interesse, me indicando para o irmão Márcio Marcos, que é o irmão que hoje não está mais na pasta e que confiou no meu trabalho. Conheci o irmão, eu fiz o Kadosh em Santos com ele do Rito Moderno. É um irmão espetacular, tanto o irmão Márcio Marcos quanto o irmão Pedro Bueno, são 2 mestres que eu tenho na minha vida. Pedro Bueno é prata da casa, ele está sempre lá na OHF. Exatamente, e confiou no meu trabalho e eu tive a oportunidade de ficar por 1 ano no cargo de secretário estadual adjunto de orientação ritualística, especificamente para o rito escocês antigo e aceito. Saí do cargo em julho, salvo engano, porque eu tive que cumprir obrigações em minha loja. Como não existe a possibilidade de você acumular cargos no executivo e cargos em loja, eu assumi como segundo vigilante da minha loja e tive que deixar o cargo. Mas continuo de pé à ordem. Pedro Bueno já contou comigo para realização de ERAM, né? E estou à disposição sempre dos irmãos, que para mim é um prazer sempre apoiar os irmãos nas dúvidas que eles tenham, caso eu possa resolver. Inclusive, quando eu assisti a sua palestra lá no ERAM do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, você já não estava mais na pasta, né? Exatamente. Você já tinha se afastado porque tinha assumido a vigilância e mesmo assim, mesmo fora da pasta, continua contribuindo com os irmãos, ministrando esses cursos no ERAM. Olha, eu fiquei muito chateado por ter que sair do cargo, né? Mas, como eu disse, eu me deixei à disposição para continuar apoiando. Eu adorava o que eu fazia no cargo de secretário adjunto. Eu tinha um prazer imenso em ministrar palestras, né? Os slides que nós vemos hoje no ERAM, do rito escocês antigo e aceito. Você que montou. Foram elaborados por mim, mais 2 irmãos do rito escocês antigo e aceito também, irmão José Luiz e irmão Ricardo, que são adjuntos até hoje do rito escocês antigo e aceito. Então, fizemos um trabalho bastante pesado na elaboração de slides. Então,
eu tinha um prazer imenso em fazer o que eu fazia. E E tu- espero um dia poder voltar, caso o Gobi precise de mim, mas eu tenho as obrigações em loja para cumprir também. Sim, certo? legal. Não, vai voltar sim, porque o irmão realmente é importante. Eu lembro, inclusive, alguns relatos aqui. O irmão tinha feito um comentário num, num dos nossos vídeos. Ele tinha. Não, minto. Ele fez um comentário numa postagem no Instagram e um outro irmão, o Daniel, comentou também, falou, poxa, conheci o irmão Kleber, fiz o Eran com ele também, é muito bom. Bacana. Então o pessoal gosta muito Isso é muito do seu bacana. trabalho. E- E reforçando que todo esse trabalho foi de forma voluntária. Sim, tudo na Isso maçonaria é voluntário. Não é? Exatamente, né? Agora vamos falar, afinal, esse cargo é mais temido ou mais amado entre irmãos? O que faz o mestre de cerimônia? Olha, para mim, é o melhor cargo que existe em loja. Né? É um cargo que você consegue se movimentar, você consegue trabalhar efetivamente na loja. Eu digo que o mestre de cerimônia, como os demais cargos, eles são estáticos, né? De certa forma, alguns outros cargos em algumas sessões que se movimentam também, mas eu digo que ele é a mão e os pés do venerável mestre, das luzes e até mesmo dos outros oficiais em loja. E por vezes até a mente em perceber aquele possível erro que vai ocorrer, se adiantar para poder não atrapalhar a sessão. Então, assim, ele é o imediato do venerável mestre, é o braço direito em loja. Assim como o secretário ele é o braço direito do venerável mestre fora de loja, para as questões burocráticas, eu tenho comigo que o mestre de cerimônia ele é o braço direito, é o imediato do VM venerável mestre para sessões. É, dentre as funções do mestre de cerimônia, né? Nós, organização do préstimo para entrada em loja, por falta do arquiteto, organização, né, do mobiliário da loja, condução de irmãos, no caso exista o acendimento de velas, é o mestre de cerimônia que acende as velas, em solenidade é o pavilhão nacional. E tem diversas funções em loja, existem mais algumas ainda, né? Que são tem mais muitos. corriqueiras, mas. E só lembrando também os nossos amigos que a gente está falando aqui do cargo do mestre de cerimônia no rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente do Brasil. Perfeito. Existem algumas diferenças de outras potências, mas são poucas diferenças, principalmente nas funções. Sim. Acredito que as funções são as mesmas. Mas existem algumas diferencinhas. Então, às vezes, o irmão está assistindo e fala, mas isso aí não tem, lá na minha loja não faz. É por causa de diferenças de potências, né? Sim. É isso que acontece. Mas, basicamente, as funções são as mesmas. E o irmão lembrou bem, falou do arquiteto. Às vezes a loja não tem um arquiteto. Então o mestre de cerimônia é que vai ficar responsável por montar a loja. Muitas lojas usam inclusive o aprendiz, né, com o mestre de cerimônia ajudando para ensinar eles como monta a loja. Mas mesmo tendo o arquiteto, e mesmo o arquiteto tendo disposto no templo todo o material litúrgico, cabe ao mestre de cerimônia conferir para ver se está tudo certo, porque existem coisas que o mestre de cerimônia vai lembrar. Aquela sessão, por exemplo, uma sessão de elevação, precisa ter tal coisa que está faltando. Então, o mestre de cerimônia é responsável por isso também, né? Exatamente. E geralmente você não tem um cargo sendo ocupado por arquiteto, não tem ninguém nomeado para esse cargo. Né? Então, corriqueiramente, quem vai assumir é o mestre de cerimônias mesmo. É isso mesmo. A questão do aprendiz realizar a montagem da loja, isso é importante, ao meu ver, porque você começa a treinar o aprendiz, né, nas questões das joias, onde se situam os cargos. Nós temos 22 cargos no Rito Escocês Antigo e Aceito. Né? Então, eu acho importante que o aprendiz comece a trabalhar nessa base, desde o começo. Eu tenho comigo que que o aprendiz tem que saber a base da maçonaria. Vê aí, pessoal, é uma dica importante, a gente sempre usa isso também, né, Léo? Lá na nossa loja, há muitos anos, desde que eu sou aprendiz, lá na nossa loja a gente faz assim, o aprendiz precisa ajudar a montar o templo porque ele está sendo ensinado, né, naquele momento, e Exatamente. aprende muito, porque aquela dúvida que então é antes da loja, a loja não está aberta, ele vai falar o quanto ele quiser, vai perguntar, então é a hora dele fazer as perguntas, né, enquanto estiver montando, então isso é sensacional. Eu acho também que o mestre de cerimônia é o melhor cargo. Eu adoro. Pena que a gente não pode ficar para sempre, porque tem que deixar os outros irmãos fazerem. Exatamente. E é o que mais trabalha em loja, né? E para trabalhar, a gente entende que tem que ter o entendimento do ritual, da ritualística. E de Sim. fato, aí você recomenda para quem de repente vai exercer o cargo, a dica que já fica já desde o início. Bom, é
É um cargo difícil para você iniciar a fazer. Exige muita movimentação. Qualquer vacilo, qualquer passada de olho pro lado do ritual, você já perde a página. De repente, se você estiver acompanhando pela página, tem que tomar cuidado, principalmente no começo, né? Existem algumas legislações, né, que elas são base para o nosso rito, né? E do que eu estou dizendo, no rito escocês antigo aceito, do GOB no geral, na verdade, né? A legislação é geral. O mestre de cerimônia do GOB, é importante que ele saiba algumas legislações. É bom que saiba tudo, mas é muito difícil você saber tudo, né? Ninguém é obrigado, é impossível, mas uma base, né? Nós temos um decreto que é o 1469, que fala sobre a disposição das cadeiras de honra. Uma pergunta bem corriqueira: quem senta ao lado do venerável mestre, quem senta do outro lado? Então, está tudo escrito no decreto 1469 de 2016, do GOB, tá bom? Nós temos o decreto 1476, que fala sobre o cerimonial à bandeira, ao pavilhão nacional. Toda a sessão magna, nós temos o cerimonial ao pavilhão nacional, de entrada e retirada, e ele é baseado no decreto 1476 de 2016. Também temos um que não é tão conhecido, que fala sobre o malhete, a entrega de malhete, é o decreto 1767/19, tá? Ele determina quem pode receber o malhete. Só os grãos-mestres, um representante também pode receber. Está tudo nesse decreto 1767. E o tão famigerado e comentado 1784/19, que é o nosso sistema de orientação ritualístico, SOR, que está trazendo alterações nos nossos rituais, né? Mas antes da gente entrar mais na legislação, já viram que o irmão é estudioso, né? Vocês já viram que o irmão é Depois estudioso. podem consultar. Aí já- Aposto que tem lá os irmãos lá procurando lá. Deixa eu ver se ele tá falando a verdade. Mas sabe o que eu queria saber? É o seguinte, irmão. Uma vez fizeram uma pergunta pra gente no canal, a gente respondeu em um outro episódio, que era o seguinte: se a ritualística ainda é importante na atualidade. É importante. Século XXI, isso aí essa ritualística é coisa ultrapassada, parece um teatro elitista. O que você acha a respeito da ritualística? Toda instituição, nós pegarmos, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem um rito a ser seguido. A Igreja Evangélica, ela tem um rito, uma sequência no seu ritual, né? E na maçonaria não é diferente, né? A maçonaria, ela é uma escola de moralidade, velada por alegorias, né? E ilustrada por símbolos, né? E essas alegorias estão inseridas no nosso ritual, parte a parte do nosso ritual. Está tudo ali, é alegórico. Essa é a base que nós temos que ter. E aquela alegoria e aqueles símbolos correspondentes às alegorias que vão fazer com que nós consigamos alcançar essa moralidade que tanto buscamos. Essa é a ideia, né? Então, assim, é muito importante. Eu tenho que saber por que eu estou praticando o rito. Qual a origem dele? Por que eu estou fazendo isso? Por que esse movimento em loja? Tudo tem um significado. Então é importantíssimo que eu saiba a ritualística e saiba um pouco da história, para eu conseguir entender o porquê daquilo ali. Ou então eu só estou fazendo um teatro. Esse teatro, ele tem um motivo de ser. Então é importantíssimo que você saiba. Eu sempre falo isso, irmão, que é imprescindível se conhecer a história. Porque o que estamos executando hoje, ele foi pensado há 3 séculos atrás. Então tem um motivo dele estar sendo repetido até hoje. Né? Exatamente. Então, mas se o irmão não tiver a vontade de saber o porquê começaram isso, ele não entende por que é hoje. Porque são 300 anos de diferença. Nós estamos mantendo uma tradição que era corriqueira no passado. Hoje não é mais corriqueiro. Então, mas a gente mantém a tradição porque ela ensina algo. Eu sou fascinado pela ritualística da maçonaria, então eu acho que tem que ser preservada e... Inclusive, já vi você fazendo o cargo de mestre de cerimônias e... Obrigado. Você é espetacular no cargo. Parabéns. Muito Parece bem. que eu fico vermelho. Obrigado. E aproveitando o ensejo, falando um pouco do SOR rapidamente, muitos irmãos se assustam com o SOR, né? Ele é obrigatório, não é obrigatório? O SOR ele é um decreto. Assim como o ritual antigo que nós temos, que estamos utilizando, que estávamos, né, até então utilizando, ele é um decreto. E é um decreto que complementa o outro. Os irmãos que têm medo do SOR têm que entender que a maior parte dele é orientação. Algumas correções e alguns encaminhamentos à legislação. Por exemplo, eu não falei sobre o decreto 1469 de cadeiras de honra? Ele explica onde encontrar
a disposição da cadeira de honra. Então, assim, ele é mais um explicativo do que um corretivo, tá bom? E as correções que são feitas nele são com base na origem do nosso rito. Eu não estou inventando a roda, eu estou retomando o que é a base do rito. Mas Isso- depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, mais pra a frente. gente vai entrar nisso porque é uma coisa interessante. Até eu estava conversando com o irmão aqui antes da gente começar a gravar. Tem o irmão Clóvis Gregório Maçonaria Tupiniquim. Gosto muito do irmão. O irmão é um baita estudioso, historiador e tal. E ele fez um livro, inclusive já falei aqui no canal do livro dele, que é Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito. E ele traz esses rituais antigos. Para mostrar de onde vem o que a gente executa hoje. Então, eu acho que, inclusive, é uma obra para os irmãos que querem estudar o rito escocês antigo e aceito, é uma obra imprescindível. E como o irmão estava falando aqui, Kleber, você estava dizendo que as correções e as orientações são remetendo ao passado, porque durante o tempo foi sofrendo alterações e às vezes assim não é nem intencional as alterações. Algumas são, mas às vezes como o irmão que está reescrevendo não entende, ele faz uma alteração e acaba mudando tudo. E hoje, pelo que me parece, a Grande Secretaria de Orientação Ritualística está tentando retomar essa base, né? Exatamente, com um trabalho excelente do irmão Pedro Juque, que é o secretário-geral de Orientação Ritualística. Né? Ele, para mim, é um dos meus maiores mestres que eu tenho na parte ritualística. Pesquiso muito nos escritos dele, né? O nosso rito escocês antigo e aceito, ele tem algumas bases históricas, como as 3 pancadas distintas de 1751, né, dos antigos, tem o Regulateur de Maçon de 1801 na França, e tem a criação da Loja Geral Escocesa, em 1804, que gerou a base para o primeiro ritual do rito escocês antigo e aceito. No simbólico, né? No simbólico, exatamente. O filosófico, é até engraçado, ele foi criado antes do simbólico. Tá, né? Eu sempre comento isso, a gente tenta explicar isso, porque tem irmão que não consegue entender. O rito escocês antigo e aceito foi criado para trabalhar os graus superiores. Quando ele inicia tudo lá, né, no rito de Heredon, lá na França, depois ele vai para os Estados Unidos ali, forma um conselho. Quando ele aparece novamente na França, ele vem com os graus superiores, né, a partir do 4. Exatamente. Só que aí, para se manter ali, eles tiveram que, não é inventar, que é até criar o simbólico. E é esse momento que a gente precisa entender que a maçonaria do rito escocês antigo e aceito, com a influência, né, da maçonaria escocesa, provavelmente dos jacobitas, tem essa linha, mas ela nasce na França. E o rito, a parte simbólica do rito escocês antigo e aceito já nasce depois do regulador do maçom no Grande Oriente da França. Então é lógico, vai ter essa sincronia, vai ter essa amálgama, uma junção dessas duas correntes e tal. Exatamente. E é importante entender isso, porque hoje é tão diferente, mas talvez lá no começo não fosse tão diferente. Mas sabe, eu digo assim, em cada rito eu acho algo surpreendente. Eu gosto do rito brasileiro em determinado ponto, eu gosto do rito de York em determinado ponto. Então eu vou montar a maçonaria do Kleber, eu vou montar um rito do Kleber. Então eu vou usar a cartola do rito de Schroeder, que eu acho espetacular. Eu vou fazer uma pausa no meio da sessão para o aperitivo. Igual do rito de York, né? Uhum. Eu vou fazer o cerimonial e sensação do rito, que eu acho espetacular, né? Então, assim, tudo que eu acho bonito eu vou incorporar no rito porque eu acho bonito, não. Né? Cada rito, como a gente disse, ele tem o seu motivo de ser. É como se fossem universidades diferentes. A minha escola de moralidade é no rito escocês antigo e aceito. Mas existem outros ritos que vão me levar para o mesmo caminho. Isso. Alguns mais racionalistas, outros mais esotéricos. Né? Mas então, a ideia dessa atualização ritualística é acabar com os enxertos. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas existiram muitos enxertos, inclusive influências católicas, influências gnósticas, influência de outras potências. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Mas a ideia é que eu entenda a base do meu rito, entender que os outros ritos vão ter partes bonitas também, mas é pertencente a outro rito. Isso. Eu também entendo assim. Né? Mas E como o Limão falou, são escolas diferentes, mas para alcançar o mesmo objetivo. Então, a gente tem... E eu também acredito que tem irmão que se dá melhor em um rito do que no outro. Né?
Então, por isso que eu sempre digo para fazer visita, conhecer todos os ritos, porque isso é importante. E também não quer dizer que você vai deixar de gostar do outro Sim, rito, não né? tem Você problema nenhum. pode completar os seus estudos em um rito, depois começar os seus Uhum. estudos em outro. O que, É, tem que ter um... o que importa é o conhecimento que ele vai Exatamente. buscar, principalmente onde ele está, seja na potência, no rito que pratica. E Exatamente. ser o conhecedor, principalmente, e do cargo que exerce. Irmão, e na sua opinião, existe algum cargo que possa não ser aceito por algum irmão, determinada justificativa? Olha, eu não tenho tempo, ou o que você acha? Olha só, é um presente receber um cargo, na minha visão, né? Um mestre não pode recusar cargo, a não ser por um motivo extremamente, né, relevante. E nós temos, no Rito Escocês Antigo Aceito, 22 cargos, né? E nós temos o mínimo necessário para a abertura dos trabalhos, que são 7 mestres maçons no Grande Oriente do Brasil. Isso. Tá? Isso é importante dizer, porque nas grandes lojas, por exemplo, com 3 mestres, sabe? 2 companheiros e um aprendiz, sabe? Eu já assumi o cargo de orador, eu fui mestre de cerimônias, né? E agora estou como segundo vigilante. Todos os cargos você aprende muito, você tem muito o que aprender. Muitos irmãos confundem, aproveitando já uma dúvida que os irmãos sempre fazem para mim em particular. Nós temos 7 cargos eletivos em loja, que é o venerável mestre, o primeiro e segundo vigilante, orador secretário, tesoureiro e chanceler. Mas para que eu abra uma loja no Rito Escocês Antigo Aceito, eu tenho que ter 7 cargos que não são especificamente esses. Tá? Eu tenho que ter o venerável mestre, o primeiro e o segundo vigilante, as 3 luzes que são obrigatórias, o orador, que é o responsável em verificar o cumprimento da lei na loja, o secretário, que vai registrar o que foi feito em loja, eu tenho o cobridor interno, que trata da segurança da loja, e tenho o mestre de cerimônias, que é o imediato do venerável mestre. Então, se a gente for pegar essa elaboração de cargos, vamos dizer que só tenho 7 mestres. Então, eu suprimiria o chanceler e o tesoureiro, que assumiriam o cargo de mestre de cerimônia e cobridor interno. Então, eu poderia trabalhar sem esses 2 cargos em loja. Eu tenho que ter esses 7 que eu falei obrigatoriamente. E como que eu faço com a ritualística, irmão Jean? Eu te pergunto, né? Tô brincando, é uma pergunta que sempre me fazem. E como se dá com a ritualística? Porque eu só tenho 7 mestres. Quem faz a função de diácono? Quem faz a função de tesoureiro e chanceler? E aí, né? Existe um padrão que já foi determinado pelo nosso irmão Pedro Juque, que é o secretário-geral de ritualística. Então, por exemplo, o primeiro diácono, em sua ausência, quem assume é o secretário. O secretário sai do seu lugar e faz a função de primeiro diácono. O segundo diácono é o mestre de cerimônia que faz. Tá? Quem faz a função do tesoureiro é o orador. No passado, quem recebia o tronco de beneficência, por regra, era o orador. E depois ele passava para o tesoureiro. Mas não façam isso em loja. Compramos os rituais, né? No passado. Hoje, quem assumiria nessa ausência do tesoureiro seria o orador. E quem assumiria a função do chanceler seria o secretário. Né? Aproveitando, já estamos falando de cargos. E substituições de cargo, né? Se falta um, isso é interessante. Como é que falta? Faz? Vamos dizer, vamos começar do extremo, né? O venerável mestre faltou. Por algum motivo, ele não pôde comparecer à loja. Quem assume o cargo do venerável mestre? É o primeiro vigilante. E quem assume o cargo do primeiro vigilante? O segundo vigilante. E quem assume o cargo do segundo vigilante? O segundo esperto. O segundo esperto. Voltando um pouco, eu não comentei da substituição do hospitaleiro. Quem faz também é o mestre de cerimônias. Agora, voltando ao tema que eu estava comentando sobre a substituição de cargos. E no caso da substituição do venerável mestre? Qual que é a obrigatoriedade? Depende. Se for uma sessão magna em que alguém for consagrado, tem que ser um mestre instalado. E se eu estiver numa sessão ordinária ou extraordinária e não tenha ninguém a ser consagrado, o primeiro vigilante, mesmo sem ser um mestre instalado, pode assumir. E se o primeiro vigilante faltar também? O venerável mestre mais recente da loja assume. Então, o último venerável mestre, o nosso ex-venerável mestre, no GOB é ex-venerável mestre. Na GLESP é Paz Master. Né? Na ausência do primeiro vigilante, quem assumiria seria
o ex-venerável mestre mais recente. E os paramentos? Como é que fica, né? Ele não é instalado, o que ele usa no lugar do venerável mestre? Ele senta, já me perguntaram, ele ocupa a cadeira central? Sim, porque naquele momento, naquela sessão, ele vai ser o venerável mestre. Ele é um primeiro vigilante de ofício, mas ele vai ser o venerável mestre. Ele vai ser chamado de venerável mestre na loja. E quais os paramentos que ele utiliza? Isso perguntam sempre, é corriqueira toda semana. Ele vai continuar utilizando os seus paramentos de mestre instalado ou de mestre maçom, né? E ele vai utilizar a joia do venerável mestre. E os punhos? Não utiliza. Os punhos são exclusivos do venerável mestre. Então o substituto vai utilizar o seu avental comumente, que ele já estava portando, e vai simplesmente vestir a joia, porque a joia representa o cargo. E naquele momento ele é o venerável mestre. É interessante. Isso é uma coisa que o pessoal só vai pensar nisso quando acontecer, né? E agora? O rito, nossas coisas antigas, ele tem 22 cargos. E geralmente você não tem todos esses cargos cumpridos, né? Você elege os 7 e os outros são nomeados. Eu acho muito importante para o venerável mestre, por mais que você tenha cargos que não sejam muito utilizados corriqueiramente na loja, mas é bom que um irmão, um mestre, ele saiba, por exemplo, que ele vai ser o primeiro esperto. Ó, irmão, nas nossas sessões magnas, se prepara que você vai ser o primeiro esperto. Ou vai ser o segundo esperto. Por que é importante, né? Para o irmão se preparar. Porque existe ritualística própria, né, para aquele cargo, né? Já aconteceu de eu chegar em loja, irmão, você pode fazer o primeiro esperto? Eu tava tranquilo porque eu sabia fazer o cargo. Mas se você pega, de repente, um mestre recente que, né, é bom priorizar os seus irmãos da loja para fazer esses cargos mais complexos. E é bom que eles saibam que numa eventualidade são eles que vão cumprir, né? Isso é importantíssimo. Nós temos 22 cargos em loja. Por que eu só elejo 7? Então fica pra loja pensar isso aí pros veneráveis, né? Por que eu não aproveito os outros mestres, e mesmo que sejam cargos menos utilizados, não os nomeio naquele cargo para que eles possam saber a função que eles têm que fazer. Cada função na loja, cada carga é espetacular. A gente vai na nossa loja e a gente nomeia todos. Importantíssimo. Todos. Inclusive até o mestre de banquete. Perfeito. É nomeado. E sabe quem são eles. Se não for, tudo bem. Alguém vai cuidar. Mas sabe que esse cargo aí é o seu. Tem que saber O no esperto, mínimo, o cobridor. Exatamente. Quem é e onde senta, onde que fica, o que É. faz. Sim, onde é que Agora- senta, né? O bibliotecário, onde é que senta o mestre de banquete, o Agora- arquiteto, onde é que senta o arquiteto? Agora uma pergunta nesses cargos todos. Duas, na verdade. E os aprendizes e companheiros podem ocupar cargos? E a segunda já complementando. Caso não existam os 7 mestres suficientes, mas tenham ali um aprendiz que poderia compor. Compõe ou não, irmão? Alguns irmãos não vão gostar disso. A loja é composta por 7 mestres. Aprendiz e companheiro não ocupam cargo. Aprendiz e companheiro tem que aprender a base ritualística. Tem que sentar e observar. Eu, quando era aprendiz, eu ficava angustiado para fazer cargo. Eu queria. Hoje eu percebo que é importante o aprendiz pegar o seu ritual e saber isso aqui é a base do aprendiz. Eu sou militar. Um soldado mal formado, ele vai ser mal formado para a vida inteira. Então, o aprendiz tem que saber a base, tá? Então, não se abre loja com menos de 7 mestres, tá bom? E não se utiliza aprendiz e companheiro para cargos, inclusive é uma infração maçônica. Penal maçônica. E mesmo que tiver mais, mas vamos dizer, tem 10 mestres, mas vamos colocar o aprendiz. Pra ele Então. colocar, pra ele acostumar com o cargo. Aprendiz senta no seu lugar e o companheiro senta no seu lugar. Existe a maneira certa de fazer isso. Você pode fazer sem estar com a loja aberta, você fazer um treinamento. Pode colocar. Lógico, Isso isso não é tem- importante. Mas não na sessão. Isso é muito importante, mas já disse e repito, para ficar frisado, o aprendiz tem que saber a base, que é o ritual. Ele tem que saber isso. Isso é importante, para que ele seja um bom companheiro e seja um bom mestre. Porque tem um momento para tudo. E a gente aprende muita paciência na maçonaria. Temos que ser pacientes. Eu gosto disso também. Tem um momento certo para você dar o passo, senão Sim. você não tá com a perna firme ainda. Eu também acho. Mas tem uma outra coisa que os irmãos costumam ter dúvida a respeito do tratamento dos aprendizes e companheiros, é porque eles vão fazer uma visita e, por exemplo, foi numa loja das grandes lojas e aí eles viram aprendizes fazendo cargos.
Isso acontece. Sim. Porque lá em outras potências, pode ter só 3 mestres, 2 aprendizes e 2 companheiros e um aprendiz, você pode fazer a loja. Então é óbvio que esses irmãos, aprendizes e companheiros, vão exercer cargos. É por isso que o pessoal se confunde, né? O pessoal Exatamente. se confunde. Mas, para deixar claro, Uhum. na legislação do Grande Oriente do Brasil, não pode. Não se permite. Mas e aí? Se chegou a hora da loja, tem 300 aprendizes, mas só tem 6 mestres. Tem a loja ou não tem? Senta à mesa da loja, conversa de maçonaria ali. É o que pode ser feito. A reunião é feita, não é feita uma sessão Não é maçônica. feito né? uma sessão. Você pode reunir com os irmãos ali e discutir maçonaria. Então, esse é o momento certo para os irmãos tirarem dúvidas, fazer um treinamento do aprendiz. Né? Exatamente. Eu também acho, tem que utilizar. Eu vejo, infelizmente, acontecer muito isso, né? O pessoal se comunica pelo WhatsApp, quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai, e aí tem lá 3, 4 aprendizes, 2 companheiros, mas só tem 4 mestres. Então já que não tem 7, então não vai ninguém. Aí ninguém vai na loja. Eu acho que era importante, aquele dia é pré-determinado. É sempre, vai ser terça-feira, vai ser naquela terça-feira. Vai para a loja. Se não tiver irmãos suficientes para abrir a loja ritualisticamente, tem outras coisas para tratar. Nada impede você dar uma instrução para o aprendiz. Exatamente. E assim, eu penso no baque para o aprendiz. Recém-iniciado, ele chega na loja e não tem quórum. Né? Então, assim, vamos embora. Aproveita aquele tempo para ensinar o irmão. É importante. Com certeza, não pode perder tempo. Tem que Lógico. utilizar do tempo Sim. instruindo. Exatamente. Ainda mais assim, a minha loja é semanal, mas existem lojas que são quinzenais, existem lojas que são mensais. E se você perde essa sessão? E outra coisa que o pessoal pergunta bastante, de balandral. A gente É. tem até teve um programa aqui, inclusive, que a gente Deu uma discutiu isso discussão, aí. Vamos lá, o balandral. O balandral, existem ritos que não admitem, de forma alguma. O rito escocês antigo e aceito, ele permite o uso do balandral em sessões ordinárias e extraordinárias. Entretanto, né, ele tem um traje a ser utilizado corretamente. É uma vestimenta correta, que é o balandral com uma calça preta e um sapato preto, meias pretas. E a camiseta? Camisa indiferente, porque ela vai estar escondida pelo balandral. Então, se for usar um balandral em sessão ordinária, é com calça preta e sapato. Eu posso visitar loja de balandral? Eu não iria à sua casa de sunga. Entende? Eu não iria à sua casa de sunga. Em geral, o importante é que é legal que você visite lojas. E se tiver algum empecilho, de repente, tudo bem, não tem problema. É proibido visitar loja de balandral? Não é proibido. Se o rito permitir, que você vai visitar minha loja no rito se vocês antiga aceito, nada impede de você me visitar de balandral. É estranho, tá bom? É estranho, mas não é proibido. Tudo bem? Quando eu falo algumas coisas aqui, meus irmãos, entendam que tem algumas coisas que eu digo que às vezes eu pensaria em mudar. Mas é Mas assim. eu estou dizendo o que é a regra, tudo bem? Então, muitas coisas que eu apresento em palestra, eu acho que poderia ser diferente. Né? Mas... E os irmãos ficam bravos, acham que é você que tá dando... Não, a gente está passando a regra. Eu queria que fosse diferente, mas a regra é essa. Quando você faz o seu juramento, você está se comprometendo a cumprir as obrigações da sua potência. Entende? Então, se cada um, como eu disse, se cada um for mudar o ponto que acha interessante, não vai ter ordem na maçonaria. Tudo bem? Então, quando a gente foi, quando eu fiz o curso lá com um irmão, eu vi várias dúvidas surgindo, né? E tinha uma outra dúvida que o pessoal fala, era se pode ou não colocar paramento dentro do templo. Vamos lá. Por regra, os irmãos vestem os seus aventais na sala dos passos perdidos. E as joias, né? Os colares com as joias, elas seriam entregues no átrio. No átrio. Bom, essa é a regra, tudo bem? Isso é o certo. Tá, mas então, esse é o certo. Agora é dúvida minha. Esse é o certo. Mas Eu existe. fico preocupado com as duas dúvidas que você conhece muito. Tomara que eu consiga responder. Então, mas esse é o certo, mas existe essa legislação? Tudo que eu comento com vocês aqui, ou é baseado em alguma norma interna, ritual, SOR, ou nas orientações do nosso secretário estadual, Pedro Bueno, ou do secretário de orientação ritualística. Então, tudo que eu disser aqui para vocês, se alguém de repente quiser questionar no site,
no podcast, pode perguntar que eu mando o texto por cima e de onde é a origem, tá? Caso vocês me perguntem algo que eu não saiba, eu vou falar, não sei responder. Mas tudo que eu estou comentando até agora, ele tem uma base nesses 3 principais documentos, que são o SOR, o ritual, ou as orientações do nosso secretário-geral de ritualística. Certo, mas o que eu quero dizer é assim, vamos lá. Agora eu vou dar uma pressionadinha aqui. Vai, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu já vi irmãos falando, não, você não pode colocar as joias, ou não pode colocar o avental dentro do templo. Não estamos falando com sessão aberta, lógico, estou dizendo antes da sessão, dizendo que não pode. Por quê? Aí a pergunta é, mas por que não pode? Não, porque é um templo, é sagrado, esse tipo de coisa. No meu entendimento, agora meu entendimento raso, não sou um especialista, mas no meu entendimento raso, o templo só é templo quando a loja está em funcionamento. Sim. Antes disso, é só um salão. Eu concordo com você. Porque se for assim, então de repente o aprendiz não poderia montar a loja completa, não é isso? Exatamente. Não vou comentar por quê, não poderia. Então existem muito preciosismo não. Existem muitos irmãos que inventam lendas, né? E ele cria uma ideia mental e ele quer colocar em prática sem base, né? Você vê que vamos pensar na pluralidade, não só dos ritos, mas dos templos maçônicos. Tem templo que não tem nem átrio, nem sala de espaços perdidos. Sim, Então, exatamente. E aí como é que faz? Como é que o irmão faz? Vai lá na rua se trocar? Existe a formação do templo, né? Do rito escocês antiga seita. Ele tem um padrão por regra, né? Que seria interessante que fosse seguido pelas lojas. Às vezes eu faço palestra, eu brinco. Não precisa destruir o templo amanhã, né? Mas o correto é que a loja tenha o sala dos passos perdidos, tenha o ato e tenha a parte... Então, é outra discussão que eu já tive também. Não discussão, no debate, né? Que é o seguinte, não, mas tem que ter. Sim, perfeito, tem que ter. E se a loja não tiver, o Grande Oriente do Brasil vai fazer o quê? Vai ceder um templo para ele? Não vai. Não, vai trabalhar. Então vai ter aonde for. Exatamente. Vai ser aonde for. Aqui é isso, existe... De repente eu vou montar... Assim como, por exemplo, tem templos que têm menos degraus do que Sim. é assim. Tem irmãos do Schroeder que trabalham em templos do rito escocês antigo e aceito, que tem degrau, o Schroeder não tem. Então, vai ser a adaptação. E aí já entra numa outra dúvida, uma questão legal, inclusive bem explorada pelo irmão Clóvis Gregório no livro que eu citei. O templo do rito escocês antigo e aceito, ele deveria ou era antes diferente do que ele é agora? Fala um pouquinho dessa história do templo. Vamos lá. Vou começar pela cor. A cor do rito escocês antigo e aceito, por regra, é a cor encarnada, né? É baseada em 3 principais motivos. Na questão dos estuartistas jacobitas, que eram ligados à Igreja Católica, e o vermelho é a cor do cardeal, né? Aí envolve a questão da Revolução Puritana, do Cromwell e tudo mais, né? Então, em referência aos cardeais da Igreja Católica, a cor vermelha. Também existia um conselho chamado Conselho de Lausanne, né? Onde se definiu que a cor do rito, ele foi de 1875, que a cor do rito seria encarnada. E além dos rituais, que já diziam anteriormente que a cor do rito é encarnada. Nós tivemos... Por isso que existe o SOR e o irmão Pedro Ju, que está fazendo um trabalho excepcional nessa atualização. Nós tivemos muitos enxertos na maçonaria, né? Tanto na ritualística quanto no templo. Não existia um degrau. Na base do rito escocês antigo aceito não existe degrau. O degrau foi criado quando ocorreu a junção das lojas e foi montado o capítulo, o capítulo ficou responsável pela loja do grau 1 ao grau 18, e o Supremo Conselho do grau 19 ao grau 33. Né? E aí montou-se o Oriente para separar os irmãos que eram do Supremo para os irmãos que não eram do Supremo, com base na Igreja Católica. O degrau para mais, altar dos perfumes, balaustrada, o mar de bronze, que seria a água benta, são oriundos da Igreja Católica. E quais outros? Pode falar. Não, eu ia só uma interseção, desculpa interromper. Que isso é uma coisa interessante dos irmãos entenderem, que os templos começam a ser construídos, principalmente na França.
os templos começam a ser construídos baseados na disposição das igrejas católicas. Exatamente. É isso, não é que eu já vi irmão falar que a igreja copiou copiou, o né? templo da maçonaria, não é nada disso. Então é baseado, por isso que tem balaustrada e tal. Na Inglaterra vai acontecer a mesma coisa, mas deles já não da igreja católica, né? Mas na França sim. E vai surgir aí também. Exatamente. O rito escocês antigo aceita, ele tem uma influência enorme da Igreja Católica. Enorme. Tá? Essa separação ocorreu depois, mas eles trabalhavam lado a lado, a Igreja Católica com os nossos construtores. Não é isso? Então nós temos sim uma grande influência da Igreja Católica. Você tá, quando eu cortei, o irmão tava falando das diferenças do que tem hoje, continuo. não tem? Tava falando bom, vou falar. do degrau. Tá? O rito escocês antigo aceita teve outros enxertos, tá? Que não vão ser mudados agora. Não vão ser mudados agora, já foram consolidados. O irmão Mário Bering, quando ocorreu o racha lá do Gobi e a Gobi foi para um lado, o Gillespie foi para o outro, ele, para buscar o reconhecimento das lojas americanas, ele começou a introduzir no rito escocês antigo aceito da Gillespie alguns Elementos. penduricalhos do craft americano. Não estou dizendo que está errado, tudo bem, meus irmãos? Eu estou comentando um pouco de história, sim. tá? Uhum. Por exemplo... Para se aproximar mesmo. Exatamente. Por exemplo, os bastões. Os bastões, para os diáconos, não faz parte do rito escocês antigo e aceito. O que mais? O altar dos juramentos, no centro do templo. Não. O altar dos juramentos, no rito escocês antigo e aceito, por regra, ele era no altar do venerável mestre. Não tinha um outro altar Não separado. tinha outro altar. Em outros ritos era assim também, eu já falei dos irmãos. Duvidam, né? Querem saber, querem comprovação. Os irmãos Fotos. duvidam. Posterior. Mas o pior que tem estilogravura, eu já mostrei. Livro de 1740 que mostra a sessão lá, como é que era o livro da lei. Então, depois que foi produzido ali um altar contíguo ao altar do venerável mestre, que é feito, onde são feitos os juramentos. O que mais que ocorreu de alteração? A abertura do livro da lei, por exemplo, né? Mas isso é mais recente, né? Nós copiamos também. A abertura do livro da lei no nosso primeiro grau é diferente do que nós temos. Historicamente é diferente. Mas o Gobi utilizou, né? E a partir de 1968, se não me engano, começou a utilizar a abertura que nós fazemos hoje. No Grande Oriente do Brasil, o irmão vai saber dizer. No Grande Oriente do Brasil, a implementação da abertura do livro da lei na abertura da loja foi um decreto de 1968 valendo para o rito escocês antigo e aceito. Exatamente. Outros ritos vão incluir depois. No rito adoramita, por exemplo, é em 1977. Só que ele vai aparecer a abertura do livro da lei. Antes disso, não tinha abertura do livro da lei. E de onde foi copiado, né? Tem um trecho da sessão do rito de York que fala onde nós abrimos o livro da lei hoje, né? Mas a nossa abertura do livro da lei deveria ser em outro capítulo da Bíblia. João 1:16. Nós usamos o Salmo 3:3. Isso, mas isso é uma coisa interessante que você vai notar que nos Estados Unidos, antes do século XVIII, ou melhor, no século XVIII, durante o século XVIII, eles já usavam o livro de João. Mas é que na época era para o juramento, não fazia a abertura do livro da lei, mas eles usavam João. E aí o pessoal fala que isso era dos modernos, os antigos que não usavam, mas na verdade não era, todo mundo usava. Os irmãos da Comab, do Grande Oriente Paulista, eles continuam abrindo João 1:6, salvo engano. E algo que eles também não mudaram, os irmãos do Grande Oriente Paulista, são os aventais. Os aventais do mestre... Isso é uma coisa interessante, o pessoal pergunta muito, porque você acabou de falar, a cor do rito é vermelho. Mas os paramentos dos irmãos são azuis, no Grande Oriente do Brasil. E em outras potências, vermelho. E aí, fala um pouquinho dessa diferença. Por influência do craft americano e essa cisão que teve entre as lojas, passamos a utilizar o avental azul. Teve um certo momento que o avental do Gobi era até azul, vermelho e branco. A regra é que o avental de mestre maçom seja encarnado, tenha partes encarnadas e tenham as vogais, as letras MB, né? Conforme os irmãos do rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente Paulista fazem hoje. Até hoje. Tudo bem? Então, assim, estou dizendo que minha potência está errada? Não. Estou dizendo que existe uma história, né, do nosso rito, mas que nós temos que seguir o nosso ritual. Tudo bem? Eu só estou dizendo um pouco da história. Isso. E também ter mudança.
mesmo que seja algo que nunca existiu, ou para voltar como era antes, também não vai perder a essência da maçonaria, né? Se for bem feito. Não pode, como o irmão Clóvis Gregório disse mesmo, não pode virar um circo de horrores. Mas vai ter alguma mudança. Vou fazer um outro comentário numa postagem que a gente fez numa rede social. Um irmão falou assim, porque a gente estava comentando sobre evolução ritualística, que as coisas vão mudando ao longo dos anos. E aí um irmão falou assim, evolução ritualística, irmão, que isso? É coisa de espúria, não sei o quê. Eu falei, não, mas a evolução existe, acontece. Aí eu falei, inclusive o irmão é do Grande Oriente do Brasil, e até comentei com ele, falei assim, olha o SOR. Olha, vai haver alterações no próximo. Mas não é evolução, vai voltar ao que era, mas vai mudar. Então Sim. tá evoluindo. Sabe que os irmãos têm medo do SOR? É porque é algo novo e a gente tem a tendência a rejeitar o que é novo. Primeiro, pelo medo do novo, pelo temor de ser mais difícil, etc. E outro, pela minha ignorância. Quando a gente desconhece algo, a gente rejeita. Mas assim, eu fui convidado para ser secretário adjunto de ritualística por causa do SOR. E para mim era um lugar comum. Para mim todos os irmãos pesquisavam. Quando o irmão Pedro Bueno veio falar comigo, eu não entendi. Parece que eu era um alienígena, que só eu estudava o SOR. Eu falei, não, você está alinhado com o SOR. Mas eu pensei, mas não estão todos os irmãos? Eu falei, não estão. Né? Assim, eu aguardo ansiosamente para que os rituais saiam, para que acabe com esse problema da Obedece ou não diferença, obedece? Obedece ou não obedece? E quando esse ritual sair, tudo que eu tô falando aqui 70% vai ser desnecessário. Porque vai estar tudo aqui. Vai estar Então é uma evolução pra gente isso. Tá bom? Pra mim, eu vou perder meu local de evidência, né? Não, eu quero que todos os irmãos sejam bons no que fazem. Isso é importante, né? Agora uma dúvida minha. Vamos tirar os enxertos, vamos voltar o que era antes, mas vamos voltar em que momento da história? Porque antes de você responder só a minha visão a respeito disso, que eu já vi muito irmão falar isso. Não, a gente tinha que voltar o que era antes. Aí eu pergunto, mas voltar que era quando? Lá na década de 1920. Eu falei assim, mas então por que você quer impor a data? Vamos voltar em 1830, não pode? 1804? 1760, não pode? Vamos voltar, vai fazer as correções, mas vai fazer as correções para onde? Você sabe dizer? Conforme era? Pelo que eu percebi do trabalho do irmão Pedro Juque, ele vai pegar a base dessas três normas, desses três pilares principais da criação do nosso rito. Tá? Não vai mudar tudo. Existem pontos que precisam ser mudados que não vão ser mudados ainda. Tá bom? O irmão Pedro Juque está fazendo um trabalho desde 2019 em cima dele. Quer dizer, ele publicou em 2019 o SOR. Então, anteriormente a isso. Então, imagina a dificuldade do irmão em conseguir buscar fontes históricas, incluir num ritual e demonstrar o porquê. Tá? Eu tive uma conversa particular com ele por WhatsApp. Ele falou, irmão, com algumas recomendações, algumas sugestões. Né? Sugestão, né? Porque o irmão sabe demais. Ele falou, irmão, isso eu não vou conseguir mudar agora. Infelizmente eu não consigo. Imagina se eu mudar o SOR de novo. Então talvez fique uma próxima atualização. Mas nós estamos caminhando para a evolução, para realmente seguir a base do nosso rito. E tudo isso voltado na preocupação da ritualística. Sim. Para manter, para conservar, para melhorar. Seria essa a intenção. Exatamente. Imagina que você vai visitar uma loja no Nordeste, lá em Pernambuco, e você vai fazer um cargo. E fazem diferente. Eu visitei muitas lojas nesse ano que eu fiquei como secretário adjunto. De uma cidade para outra muda muita coisa. Alguns enxertos acontecem. Às vezes é até bonito. Mas. E às vezes aquele irmão que tá acostumado com aquela inovação, às vezes ele vai chegar num cargo, quero dizer, do executivo, por exemplo, e vai poder dar essa sugestão e alguém inclui isso numa alteração do ritual. Aí ficou alterado e ninguém sabe por quê. É porque naquela loja... Então, assim, a Secretaria de Orientação Ritualística, ela tem uma missão que é de esclarecer, orientar e instruir os irmãos. Quando a gente chegava paramentado na loja, alguns irmãos ficavam com medo, receosos. Eu falei, irmão, estou aqui para ajudar. Inclusive, se quiser me dar cargo, porque eu fico angustiado sem fazer cargo, né? Estou aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar, não é para ficar... A gente não é uma corregedoria. Eu estava, né? Não estou mais. Para ajudar.
É importante os irmãos saberem Essa é uma isso. coisa interessante. O irmão que for uma autoridade do executivo, por exemplo, ele chegou na loja, ele pode fazer cargo? Pode. E como é que fica os paramentos, Ah, a alfaia? Vamos Boa. para polêmica. Vamos lá. Mais vamos uma, lá. mais uma. Vamos para polêmicas. Quando você é autoridade ou você tem algum título honorífico, você não retira a sua joia, o seu avental. Para facilitar isso, tá? Por exemplo, eu estou dizendo que é a regra, não estou dizendo que apliquem agora, eu estou dizendo que é a regra. Como eu disse, algumas coisas eu só estou mostrando o que está escrito, o que está orientado na ritualística. Então, o correto é você usar a segunda joia por cima do seu avental. Essa é a regra. Mestre instalado, ele também tem título honorífico. Sim. Então, ele também, por regra, se mantém com o seu colar de mestre instalado e vai utilizar a joia por cima. Tá bom? Mestre maçom. Aquela faixa do mestre maçom, ela não dá título honorífico para ele. Então, não tem representatividade de algum título honorífico. Então, ele pode retirar e utilizar a joia do grau que ele for ocupar. Né? Inclusive, a faixa de mestre, ela existe, ela é obrigatória no Grande Oriente do Brasil, né? Eu vi lá no dia que a gente foi fazer o curso lá com o irmão, tinha os irmãos que não faziam, nem sabia porque existia. Existe isso, Isso é uma... E eu vi em loja também alguém falar, não, mas não tem faixa. Tem. Vamos lá, no rito escocês antigo e aceito, o mestre maçom possui faixa. Possui faixa. Ele possui uma faixa. E essa faixa, ela seria para depositar a espada. Isso. Por regra, aquela faixa do mestre maçom, ela deveria ter um ilhóis, uma argola na ponta dela, para que fosse depositada a espada, caso o irmão ocupe o cargo de esperto ou de cobridor. Primeiro, o segundo esperto e cobridor interno ou externo. E por isso ela é da direita para a esquerda. Exatamente. Porque a espada vai ficar no lado esquerdo. Vou deixar Exatamente, claro mas que isso não vai tá ser doido. orientado, já está sendo orientado no SOR também, tá? E assim, muitos irmãos, na verdade, desconhecem porque Inclusive, não é deixa eu hábito de usar. fazer às vezes o pessoal que está nos assistindo não sabe. No rito adoniramita, todo mestre maçom usa espada, estando em cargo ou não. Ele tem a espada é parte da indumentária do até mestre os maçom. aprendizes e Não, companheiros, né? aprendiz e companheiro Não não, usam? só o mestre. Certo. E a faixa é exatamente o tirante que carrega a espada. Nas fardas, você pode olhar uma farda se o cara tiver se você que é militar, se ele vai usar a espada, tem além do cinto um tirante. Sim. É nisso que a faixa é baseada. Por isso é da direita para a esquerda, exatamente para guardar a faixa, a espada. E no rito adoniramita, o mestre instalado, ele não tem colar. Ele continua com a faixa e troca a joia da faixa, porque ele não vai deixar de estar com a espada. E aproveitando também, né? O que é o colar? É o que a joia fica centralizada, para muitos irmãos confundem. E a faixa, ela corre transversalmente o corpo do irmão, né? Então tem essa, para que saibam a diferença. Então no rito adoniramita, o mestre instalado usa faixa, não usa colar, porque ele não vai deixar de usar a espada, a não ser as luzes. As luzes não usam espada, aí eles usam colares. Mas o irmão tava falando só para eu entender se eu tô correto ou não. Se o irmão mestre maçom do rito escocês antigo e aceito, que é o que a gente tá falando, ele tá usando a faixa, ele vai fazer um cargo que tem colar, aí ele tira a faixa. Ele tira a faixa, a não ser se ele for fazer um cargo que use espada, ele se manteria com que as nossas faixas ainda não estão sendo produzidas com a argola, com suporte de espada. Mas se ele for ocupar um cargo que utiliza a espada, ele continuaria utilizando. E uma dica para os irmãos que pensaram agora, falam, vou colocar um ilhóis na minha faixa. Uma dica de quem trabalha com a espada desde há muitos anos. A sua faixa vai ficar entortando, a espada vai ficar chacoalhando, você vai andar e a espada entra no meio das pernas. Ele fala, mas como? Faça o teste. Pra você Prende na calça, então? Exatamente. Você precisa colocar um passante, qualquer coisa, no cinto e prender ela na calça. Ou colocar lá na nossa loja, o mestre de cerimônia, a gente tem uma cinta mesmo com uma argola para colocar na cinta, porque senão vai cair também. Tem irmão que quer colocar no avental, o avental é de elástico, coloca e começa a cair. Então,
Não adianta, irmão, você colocar a faixa, o ilhós na sua faixa. Não vai dar certo. Vamos aproveitar. Mas é pra isso, a representação da faixa é pra isso. Vamos aproveitar, falando sobre espada. Eu tenho um problema quando eu vou fazer alguma palestra ou ERAM, ou alguma instrução em loja. Eu quero falar tudo. E não tem tempo pra isso. É muita coisa pra falar. E eu gosto de falar o máximo que eu puder. Teve sessão que durou 2 horas e meia de... Mas não porque eu prossegui, porque os irmãos queriam, né, conversar e tirar dúvidas. Aproveitando a espada. O cobridor interno, ele tem que portar a espada a todo momento em loja? Na nossa potência, no GOB, só quando ele for fazer a utilização da espada. Tudo bem? Então, de repente, eu vou verificar se os irmãos presentes na coluna são maçons, por exemplo, né? O cobridor interno, ele deixa a espada. Ele só utiliza a espada quando ele for trabalhar com a espada na sua função de guarda do tempo, não, de cobridor interno. Tá bom? Na nossa potência é cobridor interno e não guarda do tempo. Aproveitando já para falar um pouco de espada. E aí já tem uma curiosidade também. Diz uma coisa, quando faz, você mesmo, irmão, quando fez visitas em determinadas lojas, aí percebeu que na ritualística ali estão fazendo besteira, ou não estão fazendo, tá muito diferente, longe daquilo que deve ser feito. Pede a palavra ou não, o que faz? Eu já vi bastante sessões que não foram tão bem executadas. Eu falo isso na palestra de ritualística. Quando eu vou interferir na ritualística, porque a gente tem um problema. Por exemplo, o Jean e eu adoramos mestres de cerimônia. A gente tem que entender que às vezes eu vou estar numa loja sem cargo. Eu vou estar com o mestre maçom ali sentado observando a loja. Eu tenho que entender isso. Tá? Às vezes o irmão está na primeira vez no cargo. Nós temos que apoiar o irmão. Às vezes eu quero falar, mas deixa o irmão. Eu estou vendo, já aconteceu já, eu estou vendo que aquele erro do irmão não vai atrapalhar em nada a loja. Por mais que seja um erro ritualístico. Deixa o irmão errar. Não vai atrapalhar em nada, deixa o irmão errar. Porque acontece o seguinte, de repente você corrige o irmão, ele já estava um pouco tenso pelo erro, talvez tenha percebido o erro, ou está tenso por causa do cargo novo, né? De repente o irmão fica mais preocupado ainda com sua percepção de que ele errou. Então deixa o irmão errar. De repente no final da sessão, irmão, lembra aquele detalhe que você fez lá? É assim. Então, assim, quando eu ia na sessão de ritualística, como eu falei, a gente ia para ajudar. Eu lembro que teve uma sessão que era uma sessão que o irmão foi cometer um erro que ia atrapalhar muito a sessão. Foi numa iniciação. Ele estava no lugar errado e ia para o lugar errado. Ele estava indo para o lugar errado. Na hora que ele foi fazer o procedimento, eu levantei correndo e segurei a mão dele. Falei, não é aí, é lá. Ele falou, meu irmão, obrigado. E foi para lá. Nesse caso, ia atrapalhar a ritualística. No mais, deixa o irmão errar. Depois chama o irmão e explica. A gente tem que tomar muito cuidado com a jactância. Porque às vezes eu sei bastante e eu quero ficar opinando do que o irmão está fazendo errado. Cada um tem o seu tempo. Então, assim, eu prefiro ter um aliado, chamar o irmão em particular depois. Às vezes o erro dele ninguém nem percebeu, só você. Porque você sabe um pouquinho mais de ritualística, talvez. Então eu tenho comigo que a gente tem que se segurar um pouco. A gente que gosta. Eu não consigo. A gente tem que segurar. Às vezes é o momento do irmão. Às vezes o irmão tem dificuldade, é travado pra andar, é travado pra falar. E ali é uma escola, a maçonaria é uma escola. Ali ele vai conseguir desenrolar sua desenvoltura, a sua fala. E assim, eu acho importante ter essa paciência e saber que às vezes nós não vamos ocupar cargo. A gente vai sentar e vai assistir a sessão. Pronto. Tá bom, eu prometo que eu vou me esforçar pra melhorar. Aquela frase lá, elogiar em público e criticar no particular, o Jean inverte isso daqui. Critica em público. Às vezes você percebe, algum irmão comete erro e você fica... Gente, pra quê? Né? Então vamos... Eu falo assim porque eu já errei ritualística e eu ficava inconsolado, desconsolado. Eu quase mal dormia porque eu errei ritualística. E os irmãos dão risada. Você errou, o que tem? Não posso. É militar, né? Militar. Se cobra pouco? Não pode errar, né? E eu comecei a relaxar com isso. Eu tô entre irmãos. Pronto. Entendeu? Acabou. Ainda mais quando você tá com cargo, com colar de adjunto e você tá com cargo. Irmão, será que ele vai errar? Será que ele vai errar? Será que ele vai errar? O cara fica torcendo. Espero que não, né? Agora, a gente tá chegando no final do papo, mas eu não quero encerrar antes de fazer uma pergunta. Essa é
um questionamento meu mesmo, que no nosso rito a gente não usa bastão. No rito escocês antigo e aceito, o mestre de cerimônia usa bastão. Mas ele não usa bastão o tempo todo. Aí eu queria saber, da onde vem o bastão, se o irmão souber, quais são os momentos que tem que usar o bastão e qual é a simbologia da joia que tem no bastão. Olha só, pelo que eu pesquisei sobre bastão, ele é oriundo de 2 momentos. Da Igreja Católica, onde existiam irmãos que eram guardiões das igrejas, das paróquias, e eram responsáveis pela proteção do templo, da igreja, e dos irmãos que iam assistir o culto. Então eles portavam bastões para mostrar autoridade. E também nas guildas medievais, também existiam os irmãos que eram os líderes que portavam bastões também, que seriam como se fosse o venerável mestre e os vigilantes, tá? E como as luzes, o venerável mestre e os vigilantes, eles têm cargos estáticos, né? Passou-se esses bastões para os diáconos e para o mestre de cerimônia. É o que eu pesquisei a respeito disso, né? Há um certo tempo. E, pelo que eu entendo, é essa influência. Para mim, como militar, eu penso que o bastão também, ele indica o líder de uma procissão, de uma marcha. O líder daquela procissão, ele porta um bastão para sinalizar a sua liderança. O mesmo sentido de um Pastor? o pastor. Exatamente. O pastor do mesmo sentido do pastor. Ele com o cajado, ele está liderando. Exatamente. E tendo em vista isso, se nós percebemos que na nossa potência, o mestre de cerimônia só porta o bastão em 3 momentos. Só porta o bastão em 3 momentos. Abertura dos trabalhos, encerramento dos trabalhos e para conduzir algum irmão. Tá? Então, sempre assim, que ele for conduzir um irmão, ele vai usar... Conduzir, quando eu conduzo, eu estou à frente, né? Eu vou conduzir o irmão, eu estou à frente, não estou atrás do irmão. Ele vai portar o bastão porque ele vai ser o guia daquele irmão. Eu penso isso comigo, o tá? pastor. Isso aqui é uma opinião minha. Isso aqui eu não consegui basear em nada, né? Eu já li alguns textos do irmão Pedro Jux sobre isso. Essa parte militar é uma particularidade minha que eu fiz uma correlação. Mas eu penso comigo que é isso. Tá? Líderes, principalmente líderes religiosos do passado, todos eles usavam, né? Na Bíblia a gente tem muitas referências de cajado e tal, então eu acredito das varas. Eu acredito também que venha daí. Né? E no rito escocês antigo e aceito, também o venerável mestre, única vez que não fica à frente do obreiro seria do venerável mestre ou não? Não entendi, pode repetir, por favor? Eu não entendi o que ele disse. É que fazendo uma comparação com o nosso rito, porque a gente compara com o nosso porque a gente não conhece tão profundamente o rito escocês antigo e aceito. No rito adoeramita, o mestre de cerimônia anda na frente de todos os irmãos, exceto do venerável. Aí como é no rito escocês antigo e aceito, ele vai estar sempre à frente conduzindo os irmãos. Tá bom? Inclusive do venerável. Inclusive do venerável mestre. Tá bem? Vou para mais uma então, que já veio então à mente agora. Bora. Um dia estava tendo uma sessão e o venerável mestre precisou sair do seu lugar para fazer uma homenagem ao irmão lá. E pediram para que o outro irmão ocupasse o lugar do venerável mestre, que a loja não podia ficar sem venerável mestre. Nossa. Isso já me perguntaram bastante isso. Né? Que se as luzes saírem do seu lugar, se o venerável, alguém tem que ocupar imediatamente. Isso não tem cabimento nenhum, porque eles estão em loja e estão trabalhando, tudo bem? Me veio à mente isso agora, porque foi uma pergunta recente. E do cobridor interno? O que você acha? Se ele tiver que sair. O cobridor interno, ele é um cargo obrigatório em loja. Então, mas alguém substitui se ele tiver que... Sim, teria que substituí-lo, porque é o landmark da vigilância. Tem que ter alguém protegendo a loja de olhos profanos, né? Eu também compreendo assim. Eu acho que é o único momento, é o único cargo que não pode ficar vazio. Sim. Exatamente. E vazio não é vazio desde o início da loja, não é isso. Durante a sessão, o irmão teve que sair para receber uma comenda, por exemplo, qualquer coisa assim. Aí alguém substitui. Coberto. E assim, o cobridor interno, ele fica no seu lugar. Por regra é isso, tá? Ele fica no seu local. Ele não, de repente vai ter algum outro tipo de cerimonial na sessão, ele permanece no seu lugar, ele não sai dali. Tudo bem? Ele não pode participar de alguns eventos no centro da loja lá. Entendi. O que mais? Vamos lá. Uma pergunta também, visitando lojas, eu já visitei também no rito escocês antigo e aceito,
percebi que o mestre de cerimônias, antes do ingresso do trabalho, ele passa algumas orientações que não está no ritual. Por exemplo, meus irmãos, aqui nós fazemos assim, assim, assado. Peço que desliguem os celulares e fala mais alguns trâmites. Olha só. Tá correto, não? Vamos lá. Para mim, essas orientações são importantes. De repente, o irmão esqueceu o celular ligado. O que não está previsto no nosso rito são as orações antes da loja. Embora muita... Irmãos, eu não estou dizendo que eu abomino isso, tá bom? Como eu já disse. Às vezes você receber boas palavras, você veio estressado da rua e faz bem. Eu estou dizendo que no nosso rito escocês antiga seita, ele não tem obrigação, ele não existe, não permite, Não por regra, admite, não admite. admite que seja feita oração. Tá? Não estou dizendo para não fazerem, estou dizendo o que está escrito e orientado pelo nosso irmão Pedro Juque, secretário-geral de Ritualística. Duas perguntas muito corriqueiras que sempre me perguntam. Uma nem é relacionada à ritualística. A primeira é a assinatura do mestre instalado. Isso. Boa. Ele assina como MI ou assina como mestre maçom? Né? O mestre instalado ele recebeu a sua instrução esotérica, que eu desconheço qual é. Né? Todo mestre que recebeu a instrução esotérica e foi instalado, consequentemente, ele pode assinar com MI. Isso está previsto no decreto de 68. É o decreto 2605/68. Então, Anota aí. Vai lá de novo. Anota aí. então, o mestre instalado ele pode sim assinar com MI. Tá bom? E uma que é muito corriqueira que eu não vou deixar de falar, tem outras. Eu marquei 80 questões ao todo e a gente não conversou nem metade disso. O venerável mestre, nós temos na loja no Oriente os assentos para mestres instalados, os assentos para autoridades, né? Onde senta o venerável mestre? No lado dos mestres instalados, porque ele é um mestre instalado. Venerável ou mestre senta ao visitando uma loja. Perfeitamente. Um venerável mestre visitando uma loja. Ele utiliza dos seus paramentos completos de venerável mestre? Utiliza. Tá bom? Os seus paramentos completos. Os punhos, o avental e a sua joia de venerável mestre. Tá? O seu colar com a joia de venerável mestre. E onde ele senta? Porque ele é um mestre instalado. Ele senta aonde? Em qual lado? Do lado do mestre instalado ou senta do lado das autoridades? Isso aqui também vai gerar um pouco de... Um desconforto. Um desconforto. E aí? O venerável mestre, ele é uma autoridade de primeira faixa. O mestre instalado, ele também tem primeira faixa, porque o seu título de instalado lhe permite uma faixa, né? Irmão, isso aqui eu tô falando está no regimento de recompensas, tá? As faixas. E também no RGF. RGF, isso. Também tem as faixas de autoridade dos irmãos. Nos rituais também, né? Da primeira à sexta faixa, né? Então o mestre instalado, ele tem a primeira faixa. E o venerável mestre, ele também possui a primeira faixa, só que ele é considerado uma autoridade, o venerável mestre visitante. Então ele senta junto com as autoridades por regra. Tá bom? Então, um dos lados do Oriente é só para mestres instalados, ou seja, aqueles irmãos que já foram veneráveis mestres e não estão ocupando mais o cargo no momento. Tá? É isso aí. E se porventura numa visita deve sentar em local que não seria, o venerável da loja vai pedir a ajuda do mestre de cerimônias para conduzi-lo no lugar correto. Sim. É o correto, né? É o correto. Lembrando, mais uma vez, que isso é no rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente do Brasil. Perfeito. E outra? Agora eu vou falar outra agora. Fala outra, vamos lá. E quem conduz os documentos do venerável mestre para algum irmão da loja? Quem que leva? Quem que leva o documento? É o primeiro diácono que está ali do lado dele? É o mestre de cerimônia que está longe? Quem conduz é o mestre de cerimônia. Qualquer documentação. Por mais que o primeiro diácono esteja ao lado do venerável mestre. Os diáconos, ele tem uma história, né, que remete também à Igreja Católica e às antigas guildas, né? Os diáconos eram responsáveis para verificar se os canteiros estavam em condições para o início dos trabalhos. E quando terminassem os trabalhos, eles também faziam a verificação para ver se os canteiros estavam justos e perfeitos para o encerramento dos trabalhos, para que ele pudesse ser retomado no outro dia. Então, essa é a função do diácono. Não sei se o irmão sabe, no início da maçonaria no Brasil, a função de diácono era um mensageiro. E ele era remunerado. Sabia? E aí Por isso que... Eu não sei se no rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente do Brasil a joia dele é uma pomba. É uma pomba. Exatamente, porque ele fazia a função de correio. Exatamente. Então ele é um mensageiro.
Se Isso, for é o pegar, mensageiro, se isso. pegar o que eu disse também, é o mensageiro. Ele vai Mas quem leva verificar. documentos é o mestre de É o mestre cerimônia. de cerimônia. O diácono ele só vai transmitir, vai verificar o tempo para transmitir que os trabalhos podem ser Ordens. começados ou concluídos. Tudo Entendi. bem? É isso aí. Beleza. Muito bom. A gente não pode explorar todos, porque senão a gente não tem como chamar você de novo. Tem que deixar uns para as próximas. A gente vai chamar de novo. E além do que, os irmãos têm que ir lá fazer o curso, que você detalha muito mais. Aqui a gente tem, para não cometer uma indiscrição ritualística, a gente tem algumas coisas que não pode falar. Sim, sim. Mas o irmão lá nos cursos que o irmão faz, o irmão fala muito bem, então tem que ir lá. Uma outra coisa, você sabe se outros grandes orientes, outras potências também têm esse mesmo, os herãs? Olha Você só, sabe dizer? eu desconheço outras potências. As palestras a respeito de ritualística são feitas pela Secretaria de Orientação Ritualística, com o apoio da Secretaria de Educação e Cultura, que Secretaria de Orientação Ritualística, o irmão Pedro Bueno, que está à frente, poderoso irmão Pedro Bueno, e a Secretaria de Educação e Cultura, o irmão César Rago, que é o irmão que faz um trabalho espetacular na Secretaria de Educação e Cultura. Os herãs, por regra, são da Secretaria de Educação e Cultura. E para saber quando que tem, como tem no site. O GOB sempre divulga no site os herãs. Tô tomando na frente da Secretaria de Educação e Cultura, fazendo merchandising aqui, né? Mas é um trabalho espetacular que eles fazem. Então, eles fazem herãs de vários temas. Então, geralmente é mensal e percorre todo o estado também. E, de repente, há um herã sobre mestres de cerimônias junto com a Secretaria de Orientação Ritualística. Mas também tem o herã sobre tesouraria, tem o herã sobre chanceler, tem o herã sobre venerável mestre, tem sobre todos os cargos. E, inclusive, tem cursos na plataforma do GOB São Paulo, no Conecta GOB São Paulo, que podem ser utilizados pelos irmãos para aprendizagem. A gente fez uma entrevista aqui com o irmão Luiz Carlos Concílio, que é da Secretaria de Educação e Cultura, e ele também explicou isso. Inclusive, se vocês não assistiram, assistam essa entrevista aí. Eu assisti, porque eu assisto todos. Que bom, obrigado. E até o final, aí é melhor. Final, Obrigado. Irmão, então, a gente perguntou aqui se outras potências possuem também esse mesmo trabalho. O irmão não sabe responder, eu também não sei. Se o irmão é de alguma outra potência, deixa aí o seu recado pra gente, faz o comentário dizendo, não, na minha potência tal, tem através da secretaria e tal. É bom pra gente ficar sabendo também, é uma coisa que a gente não sabe. Irmão, a gente vai encerrar agora. A câmera tá aberta aí pra você, dá o seu recado. Eu gostaria de agradecer, meus irmãos, pela disponibilidade, né, desse podcast aqui. Eu confesso que eu fugi um pouco. Você já tinha me convidado já há alguns meses. Não consegui escapar dessa vez. Parabenizo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Está somando muito para a maçonaria. A forma que vocês estão lidando com esse trabalho não torna maçante as entrevistas que vocês fazem, não as instruções que vocês ministram. Eu estou aprendendo muito com vocês. Eu realmente assisti todos. Tá bom? Estou sempre à disposição dos irmãos, de vocês dois, dos irmãos que estão assistindo também. Estão sempre às ordens, de pé e à ordem. Eu gostaria de deixar algumas referências somente do que eu estudo, que eu tenho estudado sobre a história da maçonaria. É um livro do irmão Kenio Ismail, que ele é excelente. Sensacional. Tá? E esse é o Ordem sobre o Caos. Tá? Depois o irmão Kenio Ismail tem que pagar a comissão. E do irmão José Castellani, que ele traz a base do rito escocês antigo e aceito, tá bom? Chama-se Rito Escocês Antigo e Aceito, História, Doutrina e Prática, do irmão José Castellani. São livros excelentes, tudo bem? Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Obrigado novamente. Manda um abraço para os irmãos da sua loja, o seu venerável mestre. Fala o nome dele. Luiz Valdir, irmão Luiz Valdir. Qual é a data? O irmão Luiz Valdir argentino. Um abraço a todos os irmãos da Augusto Respeitável Loja Simbólica Brasileira, 3738. A gente se reúne às quintas-feiras, no bairro do Anhangabaú, na rua Coronel Xavier de Toledo, 220, 11º andar. Sessões semanais, né? De aprendiz, companheiro, aprendiz e mestre. E se tiver mais uma quinta semana, de aprendiz. Então os irmãos estão todos convidados para que possam nos visitar. Mandar um abraço também para os irmãos do Motoclube Pedra Bruta, tá? E para as minhas 4 mulheres que eu deixei em casa, a esposa e as minhas 3 meninas que estão me aguardando. E muito obrigado pela atenção de vocês, pela atenção da cunhada.
A gente que agradece. É isso aí. E pra quem chegou? Agora nós vamos pro encerramento. Agora é o seguinte. Vocês estão sabendo que a Voz da Consciência tá viajando. Tá A Voz da bem Consciência bom, tá né? no bem bom e tá na Europa. É. Certo? A Voz da Consciência está viajando. Então, ele deixou aqui as picapes sendo operadas pela mãe dele, certo? Então, agora a gente vai ver se a mãe tá esperta. Se o nosso web espectador chegou aqui, qual que é a palavra misteriosa que ele vai comentar para dar aquela força pro canal? Bastão. Bastão, aí, ó, é facinho de lembrar. Bastão é o que você vai escrever aí para mostrar que tá dando aquela força. A gente não pede nada, a gente só pede essa forcinha, porque você comentando, o vídeo ganha relevância, entendeu, irmão? Aí chega para mais pessoas, aí a gente aí ajuda mais irmãos que precisam dessas informações. Inclusive, como é de graça, se você puder deixar aquele like, a gente agradece demais. Deixa o joinha. O joinha, o like é o pra cima. E aí, então, você vai dar o like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho. Boa. Beleza? E se puder também, né, que ele tem um aviãozinho aí, um desenho do aviãozinho, que é compartilhar. Clica nele e manda para aquele irmão que você acha que vai gostar desse papo, que precisa ouvir esse papo. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado mais uma vez, irmão Kleber. E viva, viva, viva!